Fala galera, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é aqui na rua, né? Tá mó frio aqui fora, apesar de estar mó sol. Tá mó frio, é um dos dias mais frios que eu peguei até agora. Mas até que tá gostoso, comprei esse casaco aqui que parece um saco de lixo e ele isola bem o vento. Mas já tô falando aqui um monte de coisa aleatória, né? O vídeo de hoje é sobre fail fast, ou seja, falhar rápido. E o que isso tem a ver com um programador, principalmente com um programador que quer empreender. Mas antes de falar disso, eu quero fazer uma pesquisa aqui no canal, eu quero saber de você o que você acha desse tipo de vídeo fora de casa, aqui, né, na rua. Se você gosta, se você quer ver mais disso. E também o que você tem achado da qualidade de vídeo e de áudio do canal. Porque eu tô querendo investir um pouco em equipamento, só que eu preciso dessa informação para tomar uma decisão melhor. Por exemplo, hoje eu saí, eu não tô com estabilizador, eu tenho um estabilizador, só que é mó trozoba, né, um negócio gigante, tem que ficar carregando, normalmente eu não ando com ele, e aí quando eu quero fazer esse tipo de vídeo, acaba ficando um pouco tremido, então se a imagem estiver tremida aí eu já peço desculpa. Então não sei se eu sigo para essa linha de talvez comprar a nova GoPro que tem estabilização, ou se eu vou para uma linha de comprar uma DSLR para investir um pouco mais na qualidade de imagem. Então eu não sei o que seria o melhor e eu preciso que você me dê essa dica aí. Então me fala o que você acha aí da qualidade de imagem do canal, por onde que eu tenho que ir, ou se você quer ver mais esse tipo de vídeo externo assim. Opa, só mais uma coisinha. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e já deixa aquele like porque ajuda muito o canal. E eu queria te dar o seguinte recado. Eu tô tentando me acostumar com o Twitter, tá? Então segue lá no Twitter, @progribr. Lá eu vou sempre falar sobre o que eu tô fazendo de programação. Nesse momento eu tô desenvolvendo o aplicativo do canal. Então se você quiser estar por dentro, saber como é que tá andando isso aí, me segue lá no Twitter, beleza? Então é isso aí, vamos voltar pra vinheta agora. Então, vamos falar um pouquinho de fail fast. Quando a gente fala de fail fast, a gente está falando normalmente para o desenvolvedor que quer empreender, tá? E tem diversas maneiras de você empreender com software, com desenvolvimento, mas uma delas é através da criação de um produto. Então você pode criar um produto, buscar seus clientes, vender, né, para os seus usuários, buscar usuários, etc. Acontece que o primeiro erro de muita gente é achar que para você fazer isso você precisa ter uma ideia inovadora e genial. Só que isso gera um grande erro, né? Porque normalmente essa ideia inovadora ela precisa de um volume de capital grande e isso começa a ser uma barreira para você desenvolver sua ideia, desenvolver a sua empresa. Para te explicar isso melhor, deixa eu te contar dois casos que eu vi de perto, tá? E aí você vai entender o que eu quero dizer. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu me inscrevi num curso de desenvolvimento de jogos, eu queria aprender a desenvolver jogos e tal. E aí nessa escola de jogos, um dos professores, um cara muito bom em programação, ele tinha a vontade de criar um jogo, só que não era nunca o momento certo para ele, né? Ele trabalhava com programação em Java e dava aquela aula ali 2 vezes por semana, só que ele nunca tinha feito um jogo para o mercado de fato. Ele tinha o conhecimento, ele sabia fazer as coisas muito bem, só que simplesmente a ideia de jogo que ele tinha para ele desenvolver sozinho era impossível de ser executada e ele não tinha grana para contratar gente, ele não tinha como fazer aquela ideia evoluir. E esse é o primeiro erro, né? Você criar algo que tenha muitas barreiras para você entrar. Por um lado é bom, porque quando você cria algo com barreira de entrada, você diminui a concorrência, mas por outro, isso pode te travar de tal maneira e pode gerar um efeito colateral muito prejudicial. E isso leva a gente à segunda história, mas guarda esse professor, tá? Então, a segunda história é a seguinte: há alguns anos atrás também eu fui numa das edições do BGS, Brasil Game Show, e aí num dos painéis que tinha lá era
conversas com desenvolvedores independentes. Então, eram pequenas empresas que estavam começando, lançando muitas vezes seus primeiros jogos, e eles falariam sobre a empresa, sobre seus jogos e etc. E aí num desses painéis tinha uma empresa muito legal até, com um jogo bem interessante, era um RPG bem feito, bem legal. E o cara começou a falar sobre a empresa dele, de como que era a equipe dele, tinha 10 pessoas na equipe, era o primeiro jogo deles, eles estavam desenvolvendo em tal tecnologia que agora eu não lembro. E ele tinha investido, ele largou tudo, largou o emprego, largou tudo, pegou um financiamento com os pais, com a família, pegou um dinheiro com a família e investiu 200 mil reais naquele projeto. Até então, pelo menos, ele já tinha investido 200 mil. E o jogo tava legal, tava bem interessante, etc e tal. Só que aí em um momento ali desse painel foi aberto as perguntas para o público. Eu tava ali assistindo essa palestra. E aí eu comecei a fazer pergunta de negócio, né? Falei, pô, o jogo tá muito legal e tal, e qual que é a plataforma de monetização que vocês vão usar? Como é que vai ser? Vocês vão vender? Como é que vai ser? Vai ser de graça? Como é que vai ser o modelo de negócios? E aí eu já vi que ele já me olhou de uma maneira esquisita, assim, não gostou muito da pergunta. Aí eu, beleza. Aí eu continuei, tá, mas e aí? Como é que é? O que vocês vão usar para retenção de usuário? Como é que você vai fazer com que o usuário volte? Qual que é o plano para manter o usuário por mais tempo dentro do jogo? Como é que vocês vão fazer tudo isso? Por que eu fazia essas perguntas? Porque eu passei por todos esses problemas quando eu comecei a desenvolver aplicativo. Eu fiz alguns aplicativos e alguns jogos também, bem pequenos, tá? Joguinhos puzzle, joguinhos casuais de celular. E eu passei por todas essas dificuldades. Eu sabia que não era difícil, eu sabia que não era fácil conquistar novos usuários, e era mais difícil ainda manter os usuários que já tinham conhecido o seu jogo, jogado um pouco. Como manter esses usuários? Esses são os desafios de uma empresa de jogos que muitas pessoas não pensam antes de criar seu jogo, entendeu? E naquele momento eu percebi que essa galera nunca tinha pensado sobre isso. Então o cara tava num projeto com uma equipe de 10 pessoas, ou seja, 10 famílias dependendo daquele projeto. Ele tinha investido mais de 200 mil reais do próprio bolso, e o pior, do bolso da família dele, e ele não tinha um modelo de negócios. Ele não sabia como ia monetizar, ele não sabia como que aquele dinheiro poderia voltar, ele não sabia de nada disso, ele já tinha se comprometido absurdamente. Então, se a gente pegar isso e voltar lá para o exemplo do professor que eu dei antes, esse professor ele está indo pelo mesmo caminho, porque ele nunca desenvolveu nada, ele nunca colocou nada no mercado, ele não sabe quais são as dificuldades, e ele está esperando a ideia ideal para ele fazer o seu primeiro lançamento. Acontece que quanto maior esse trabalho, maior vai ser a sua chance de falhar, porque quanto mais complexo o projeto, mais possibilidades de falha ele tem. Então a chance de você falhar é muito grande e é muito provável. Para eu conseguir fazer dinheiro com o meu primeiro aplicativo, eu fiz pelo menos 5 a 8 aplicativos que não deram nada, que eu pagava para trabalhar. Só que isso me deu experiência. Eu comecei a entender que eu precisava focar no marketing, que eu precisava focar na estratégia de monetização, que eu precisava focar na estratégia de retenção. Esses são os 3 pilares, tá, que você precisa para criar um produto. E essa galera não. Essa galera estava ali envolvida, com muito dinheiro investido, com... detalhe, eu não investia quase nada, né? E quando investia, era em marketing, porque era a parte mais importante. E a ideia do Fail Fast é exatamente combater esse tipo de mentalidade de que tipo você tem que ter um super produto, super trabalhado, super polido para colocar no mercado. Não, você tem que fazer um MVP, que é o produto mínimo viável, para testar o seu mercado. Aí você coloca ele no mercado. Se aquilo ali der certo, você continua investindo e continua escalando aquela ideia ali. Se der errado, vai dar errado rápido. E aí você já muda de ideia, você pivota a sua ideia, muda, vai para outra parada, ou outro tipo de desenvolvimento, outro jogo, seja lá o que for. Mas isso vai te dar chance de tentar salvar aquele projeto. Normalmente quando você
entra tarde demais, você não tem mais capital para poder pivotar, você não tem mais energia, as pessoas que se dedicaram àquele projeto passam a desacreditar do projeto. Então essa é a ideia do Fail Fast. Se for para falhar, tem que falhar muito rápido para você poder ter agilidade para mudar rápido também. E normalmente quem está começando falha várias vezes antes de ter um sucesso. Isso é normal. Saber isso é muito importante e é o diferencial absurdo, assim. Isso é o que diferencia o empreendedor de sucesso do empreendedor que não consegue sair do lugar. Não é que o empreendedor de sucesso tem a melhor ideia, ou ele é mais inteligente, ou ele executou. Tá, ele pode ter até executado melhor, ok. Mas a grande questão, na maioria das vezes, 90% dos casos, o que tem sucesso é o que foi mais insistente. Ele errou mais vezes, ele aprendeu com os erros e ele consertou esses erros. Então você precisa errar rápido, você precisa falhar rápido, porque assim você aprende mais rápido. Beleza? Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal se for novo por aqui. Compartilha com algum amigo seu que queira montar alguma coisa, queira criar um jogo, por exemplo. E eu te vejo no próximo vídeo.